Bom dia, Fazubra, bom dia a todos os delegados. Vocês representam 300 mil trabalhadores na vossa base. E hoje nos encontramos aqui pela primeira vez, depois do Congresso 2018, Poços de Caldas, Minas Gerais. 5 anos. 4 anos de Bolsonaro, 2 anos e meio de pandemia. O Brasil mudou. E vocês estão hoje aqui com o mandato desses 300 mil para decidir para onde vai o movimento sindical de vocês. Está na mão de vocês um pouco do destino dos sindicatos. Qual é o Brasil que queremos? Que universidade queremos? Veja, a decisão não é fácil. E o Congresso vai ser uma oportunidade de vocês ouvirem argumentos, pensar juntos. Como sempre, a esquerda brasileira está dividida. Não é inusitado. 3 posições. Vocês sabem, há mais de 20 correntes na esquerda brasileira. 3 ou 4 mais importantes. Há 3 campos na esquerda brasileira. Não há 20. Existe um primeiro campo, onde estão as correntes com o impulso revolucionário, que defendem que na conjuntura o lugar do movimento sindical é ser oposição ao governo Lula. E, portanto, o centro da tática é alertar os trabalhadores não só para os limites do governo Lula, mas para os ataques do governo Lula. Então, o centro é a denúncia, por exemplo, do Haddad. Esse é o centro da tática. Vocês sabem que quem não sabe contra quem luta não pode vencer. E não se pode lutar contra 3, 4, 5 inimigos ao mesmo tempo. Não é possível lutar contra 3, 4, 5 inimigos. É preciso fazer escolhas. Fazer escolhas significa eleger quem é o inimigo principal. E veja, nós não temos só um inimigo. Bem-vindos à vida adulta. O mundo era simples quando a gente vinha desenho animado, tinha os bons e os maus. O mundo em que nós vivemos tem muitos tipos diferentes de maus. Não tem só um tipo de maus. Então, a primeira posição que foi defendida pelo Diego, com muita honestidade, elegância e brilho, sincero, foi clara. O lugar da Fazubra é construir uma oposição de esquerda ao governo, porque o governo Lula está abraçado com o setor da classe dominante e preserva a defesa do tripé macroeconômico através do arcabouço fiscal, que é teto dos gastos com desconto. E veja, tudo isso que ele disse é verdade. Não é? É honesto. As palavras são duras, mas é verdade. Há uma outra posição oposta, simétrica do Diego, que defende que nós temos como tarefa central, garantir a estabilidade do governo Lula, custe o que custar. E que, portanto, mesmo quando a decisão do Planalto é fechar acordos com o Lira, que representa 2 centrões dentro do Congresso Nacional, temos 2 centrões agora, estamos bem servidos. Temos o centrão
de direita e temos o centrão de extrema direita. A segunda posição defende a adesão. A adesão ao governo Lula incondicional. O que cria tensões, por exemplo. Vou dar um exemplo. Notícia de ontem. Petrobras anuncia a disposição de iniciar a extração de petróleo e gás na foz do Amazonas. Vocês ouviram bem? Na foz do Amazonas. Não tiveram a melhor ideia. Vejam, procuraram qual é o lugar mais frágil e vulnerável dos biomas brasileiros, a Amazônia. Aonde é que a gente vai furar o fundo do mar para extrair petróleo? Na foz do Amazonas. Vou-vos contar uma história. Sabem que para fazer perfuração de petróleo, no início, são sondas que são enviadas. E as sondas é que tentam detectar qual é a profundidade da jazida e quais são os riscos da operação da extração. A única vez, podia ter acontecido mais de uma vez, mas a única vez em que uma sonda foi arrastada pela força da corrente foi na foz do Amazonas. Conseguem imaginar a cena? A sonda foi arrastada pela foz pela força da corrente do Amazonas. Então é evidente que a adesão incondicional à defesa de tudo que o governo Lula faz seria um desastre para o movimento sindical. Não seria um erro. Seria sindicalismo chapa branca, sindicalismo atrelado, sindicalismo pelego. Esse é o nome que nós damos. Como disse a Jacira, não pode amarelar. Não, Gessira. Eu estou treinando desde o início, Gessira. Não pode amarelar, tem que dizer as coisas como são. Então, nós estamos numa situação em que nós temos que fazer escolha. Há uma terceira posição. A terceira posição é daqueles que no movimento sindical dizem nenhuma adesão incondicional, nenhuma oposição incondicional também. Independência. É claro que quem defende a adesão incondicional vai camuflar as suas ideias com independência. E quem defende a oposição incondicional, não é bobo, também vai camuflar as suas ideias com independência. Há uma ambiguidade no vocabulário da política, mas vocês são todos ativistas maduros, têm que ter a lucidez de entender o terreno em que caminhamos. Vou-vos contar uma história. Há 10 dias atrás aconteceu uma tragédia no Chile, mas como fica no Chile, que é a terra do fim do mundo, coitados, né? Eles têm o maior oceano a oeste, o Pacífico, a Cordilheira dos Andes, e não fosse isso bastante, a Argentina ao leste, o deserto do Atacama ao norte, e ao sul eles têm a Antártida, o continente glacial. É a terra do fim do mundo. Ninguém presta muita atenção aos chilenos. Mas aconteceu algo muito grave no Chile. Sabe o que aconteceu há 10 dias atrás? A corrente de extrema-direita, liderada por um neofascista, Cast, que teve 45% dos votos para a presidência da República há pouco mais de um ano, venceu as eleições. Os neofascistas venceram as eleições no Chile. Mas vejam como isso foi possível, se afinal no Chile, em 2019, houve mesmo uma situação pré-revolucionária. Quero vos chamar a atenção. Sei como há muito extremismo com as palavras no Brasil. Às vezes nós perdemos o sentido das proporções. Nós não vivemos no Brasil nenhuma situação remotamente próxima a uma situação pré-revolucionária. Desde o fim da ditadura.
No Chile foi em 2019, que em política era anteontem. Saíram milhões de pessoas pela primeira vez. Depois de 73, depois do golpe que implantou a ditadura de Pinochet, e uma derrota histórica que exigiu duas gerações de chilenos nasceram, chegaram à vida adulta e tiveram que esperar para ver a superação da derrota histórica. Foram às ruas em 2019 milhões de chilenos. Houve duas greves gerais, não greve geral de Araque, greve geral de verdade. Greve geral que paralisou a vida econômica e social, milhões de pessoas nas ruas, milhões. Os fascistas estavam debaixo da cama. O medo tinha mudado de lado. Pela primeira vez em quase meio século. Uma nova geração de mulheres nas ruas, com as suas bandeiras roxas, dizendo salário igual, creche, legalização do aborto. Uma nova geração indígena. Sabem que no Chile mais de 15% da população é indígena? No Chile mais de 15%. No Brasil 1%. 15% não é 1%. É uma questão, a questão indígena, a questão Mapuche. É uma fratura histórica na sociedade chilena. Uma geração inteira de indígenas exigindo reparação histórica contra o genocídio de um povo emocionante. Depois disso, eleição para constituinte, maioria de esquerda. Depois disso, eleição presidencial. Boric foi eleito. E há 10 dias atrás, sabem o que aconteceu no Chile? Cast, os pinochetistas, a extrema-direita, venceu as eleições com maioria absoluta. Nós não vamos aprender nada da história? Mas, claro, podemos dizer, mas isso foi no Chile, Valério. Sossega, Leão. Você é palmeirense e fica muito exaltado depois de tantas vitórias. Sossega, Leão. Tudo bem. Isso é o Chile? Não tem lições? Então vamos olhar aqui para o nosso gigante brasileiro. O PT não governou 13 anos? Não ganhou 4 eleições presidenciais seguidas? Estamos distraídos ou o quê? 2002, 2006, 2010, 2014... E em 2016, deu uma amnésia coletiva na esquerda? Nós esquecemos o que aconteceu em 2016? Em 2016, a extrema-direita, apoiada em tudo que há de mais reacionário na sociedade brasileira, colocou nas ruas mais de 6 milhões de pessoas no intervalo de 40 dias, na maior mobilização contra-revolucionária que esse país tinha visto desde antes de 64. Vocês acham que foi só uma operação cenográfica ensaiada do Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados que levou à votação do impeachment? Tinha 6 milhões de malucos nas ruas, gritando vai para Cuba, o Brasil não vai ser Venezuela, a nossa bandeira jamais será vermelha. Estamos distraídos? Foi no Chile que aconteceu isso ou foi aqui? Não foi aqui que aconteceu? Sabem qual era o plano da extrema-direita para a universidade brasileira? Pararam realmente para pensar? Vocês que representam 300 mil, o plano deles era destruir a universidade brasileira. Eles não colocaram só mini Pinochets e ditadores e interventores pelo país afora, não foi só isso. Isso era o início do plano. A extrema-direita odeia a universidade brasileira, cara demais. Tem que estudar na universidade quem pode pagar. Nós esquecemos as lições do golpe? Então, é claro
que quando fazemos uma análise de conjuntura, em maio de 2023, 5 anos depois de Poços de Caldas, primeira coisa, Zé Maria, que a gente está aliviado, né? Nossa Senhora, levamos um susto. Que alívio. Mas vamos ser honestos. Lula venceu assim, ó. A bola bateu na trave e entrou. Vamos dizer as coisas como são. Sério, 2 milhões de votos, 160 milhões de inscritos, 120 milhões de votos válidos. Diferença da votação presidencial, 2 milhões de votos. Alô? 2 milhões? Significa que estava em disputa seriamente. Toda a parte da esquerda radical que idealizou que Bolsonaro, depois do negacionismo da pandemia, era um cadáver insepulto, e que a classe dominante, que os capitalistas e que a burguesia já tinham girado para a oposição, que Bolsonaro era carta fora do baralho. Alô? Eu li todas essas análises, eu vi todas essas intervenções. No laboratório da história, vamos ser gente honesta, estava certo ou estava errado? Estava errado. Bolsonaro não era um cadáver insepulto. Infelizmente, não bastou a pandemia para ele se desmoralizar na sua base social. Querem verdades? Hoje, 18 de maio, Hemisfério Sul, planeta Terra, Brasil. 1 entre cada 3 brasileiros sustenta a corrente bolsonarista. No triângulo estratégico, sabem que o Brasil tem um triângulo estratégico. Não se ofendam, sulistas, não se ofenda centro-oeste, nem norte, nem nordeste. No Brasil há um triângulo estratégico. Ali se faz a disputa da luta de classes, frente a frente com os blocos das frações fundamentais da classe dominante. Ali é onde se morde na jugular. Classe contra classe. Triângulo estratégico. São Paulo, Rio, Minas. Quem são os 3 governadores? Estamos distraídos? Sabem quem venceu as eleições no triângulo? Os bolsonaristas. Então nós estamos em Brasília, que é confortável, né? Estamos ao lado do Palácio do Planalto. Mas nós não podemos ignorar o perigo. E, portanto, a chave, o desafio, o centro da tática é derrotar o bolsonarismo. Tem toda a razão o Diego, quando no início da intervenção disse prisão para Bolsonaro. Prisão! A mão não pode tremer, meus camaradas. Depois de vencer as eleições de outubro, não pode haver trégua, não há anistia, tem que ir até o fim. Muito bem. Estamos de acordo? Estamos de acordo. Sem anistia. Prisão para Bolsonaro. Nós vamos, então, transferir para o Xandão. Gostaram da intimidade, Xandão? Estamos todos assim, né? Ninguém trata o cara. Estamos numa intimidade com o Alexandre de Moraes. Na boa. Ainda bem que apareceu o Xandão na nossa vida. Vamos dizer as coisas como são. Tem sido um alívio. Este é um liberal jacobino do qual nós podemos dizer, temos uma dívida com ele. Não se enganem. Vai fazer cagadas no futuro. Não tenhamos dúvida. Espera aí. Tem compromissos e lealdades de classe. Mas é preciso ser justo. Mas nós vamos transferir para o tribunal, os tribunais superiores, o STF e os tribunais superiores, a responsabilidade de derrotar o fascismo no Brasil, os neofascistas. Não é razoável. Tem que construir movimento social, mobilização popular para a prisão para o Bolsonaro.
Mas não é o problema só dos 3 governadores. Nós temos um problema tão grande ou maior. O problema tão grande ou maior é que quem está no poder no Banco Central é o Campos Neto. E o Campos Neto é a representação do bolsonarismo. É uma herança do Bolsonaro. Está travestido de liberal-democrata, mas não é. E fizeram uma manobra no calor, na calada da noite, que foi votar uma autonomia do Banco Central que permite que, não importa quem vença as eleições, o Banco Central continua ajoelhado diante dos interesses da Faria Lima e da Paulista. Não interessa o resultado eleitoral. Lula leva a eleição, mas não pode governar. Porque Campos Neto decidiu que a taxa de juros no Brasil é 13,75. É a taxa de juros real mais elevada do planeta, a 8%. É muito difícil imaginar que haja algum negócio no mundo vender cocaína, prostituir crianças, que permita rolagem de capital a 8%, 10% ao ano. E é isso que é o cassino que transformaram o capitalismo periférico brasileiro. Então, disto decorre uma palavra de ordem simples, que não é fora Haddad, Diego, é fora Campos Neto, demissão de Campos Neto. É evidente, nossos camaradas, lutadores, honestos, radicais, revolucionários, dirão: tudo bem, Valério, demissão do Campos Neto e fora Bolsonaro, tudo ao mesmo tempo agora. Fizeram até um filme agora que ganhou muita repercussão no Oscar, não sei se vocês viram. Tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar e agora. Isso não é uma tática política. É impossível de agir politicamente assim. Politicamente é fazer escolhas. Então, eu encerro dizendo a vocês, há 3 caminhos e eu tenho certeza, ou tenho confiança pelo menos, que vocês, ao final do Congresso, vão votar a coisa certa. Façam a coisa certa. Viva a Fazubra!